Jussara Miller. Olá. E aí, menina, tudo bom? Prazer Tudo te receber ótimo, aqui. é um prazer Miller, meu. americana, de Massachusetts? Não, descendência austríaca. Austríaca, Miller? Sim, Austríaco? sim, é. É perto dele, então, que é húngaro. Somos vizinhos. É o Christian Laszlo. Falei certo? É Laszlo, Certinho, né? Fala. certinho. Laszlo. Neto de húngaros. Isso. É um austríaco e um húngaro se juntaram, se encontraram. Legal. Jussara, a gente estava falando aqui do Klaus Viana, você foi aluna do Klaus Viana. Isso, eu fui aluna do Klaus Viana final da década de 80, início da década de 90, ou seja, anos atrás, e do Rainer Viana também, do filho dele. E posteriormente eu dei aula na escola Klaus Viana. O Klaus Viana, você criou toda uma nova metodologia da dança, um novo, estilo, não sei bem o que ele fez uma quebra, na verdade, ele e Angel Viana, né, que hoje está no Rio de Janeiro. Eles fizeram uma quebra na dança e no teatro do Brasil, porque eles chegaram com outro olhar de tratar o corpo e o movimento. E essa nova pedagogia, né, porque eles tinham um trabalho muito forte com aulas, além da parte criativa, começou a atrair atores também para o trabalho corporal. Então, o que se chama hoje do movimento, né, do corpo, porque na época lá deles, né, o ator era muito essa questão do texto. Chegar e falar. E o Klaus e a Angel, eles foram trazendo o corpo do ator. Então, a pesquisa deles não ficou só associada à dança. Trouxe também o pessoal do teatro e inclusive as pessoas da vida diária, assim, que queriam ter mais expressividade e uma qualidade de vida melhor, também eles foram agregando. E criou toda uma escola, né? Toda uma escola, que aí surgiu também a escola Klaus Viana, uma escola que na década de 90 aqui em São Paulo, que foi uma escola bem forte, com muitos movimentos, e depois que eles faleceram, a escola se fechou, né? Aí eu abri o Salão do Movimento, que é meu estúdio. Que é o seu estúdio, que é o Salão meu do estúdio, Movimento. Isso. Bom nome, e Salão do Movimento. não tem E aí eu dedico, né, esse olhar dos princípios Klaus Viana. Você leva para frente isso. Eu levo na parte criativa, na parte pedagógica. Então, meu trabalho é bastante amalgamado, assim, esse lado pedagógico com o lado artístico. Então, meus solos de dança, né, eu utilizo todos esses princípios que eu venho pesquisando, da técnica Klaus Viana, e no meu trabalho pedagógico também. E nesses livros aqui também, estou vendo que tem um aqui com a sistematização da técnica Klaus Viana. Sistematização da técnica Klaus Viana. Sim, esse é meu primeiro livro, né? Então, porque eles associam, muitas pessoas passaram pelo Klaus Viana, né? Ele influenciou gerações de dançarinos e atores. Só que o livro do Klaus, que chama Dança, é belíssimo, ele vai falando mais da filosofia dele, o que ele pensa, né, sobre o corpo. E as pessoas não tinham muito acesso. O que a gente faz dentro da sala de aula? Foi uma quebra, mas o que a gente faz no chão de madeira da sala de aula? Então, a sistematização que o filho deles fez, o Rainer Viana, eu acompanhei muito de perto, né, como professora da escola Klaus Viana. Então, foi e como não tinha nada registrado, então foi uma oportunidade de estar compartilhando o que a gente faz em sala de aula. Exatamente. E qual é o corpo que dança? Qual é o corpo que dança? Esse daí é o segundo livro, né? Eu acabei de lançar, Qual é o Corpo que Dança. É bem recente. É bem recente, novidade, está saindo do forno. E esse título, ele vem muito dessa questão de que dança é essa que fazemos e que essa dança não é só propriedade do bailarino. Então, se você tem todo um reconhecimento do teu próprio corpo, o ator, ele no processo dele de criação, ele está em estado de dança. Então, eu abordo muito essa questão do estado de dança, né, da dança de dentro para fora, em diálogo com de fora para dentro. Não é aquela dança formal, olha, eu decorei passos, então eu danço muito bem. Não, é como que você vai construindo o seu caminho de movimento. Então, eu vou trazendo também esse olhar de não fronteira entre a dança e o teatro. Mas existe uma coreografia do dia a dia, né? Exatamente. Que as pessoas usam inconscientemente. Exatamente. Né? É o modo de andar, é o modo de se expressar. E é a expressividade do sujeito. Então, e que varia muito, inclusive, vamos dizer, de povo para povo, sim, de região para região. Culturalmente. Né? Exatamente. Então, eu abordo essas questões
E abordo também essa relação da dança e educação somática. A educação somática é esse olhar da consciência do movimento, de você se perceber, porque a dança, ela corre o risco, né, pelo todo o nosso trajeto, de ficar num aspecto muito formalizado, né? A pessoa fica na frente do espelho e tem com aquele pezinho. E com uma preocupação muito estética, né? E a educação, esse enfoque somático vem trazer um pouco na verdade, uma profundidade maior para a dança, não a dança estética, mas a dança sentida, o que você quer dizer com essa dança, não no sentido de passar mensagens. Isso me lembra alguém, não sei se foi o Antunes Filho, alguém que falou uma coisa, a pior coisa que existe é quando você olha para um ator e vê que não tem ninguém lá dentro. Exato. Né? Então, quer dizer, é isso, é preencher o ator, preencher o bailarino de um significado. Né? Exatamente. De uma presença. De uma presença. Aí nós estamos falando de presença. Legal. Então... Cá entre nós. Cá entre nós. Cá entre nós, você foi trabalhar com a Adélia Prado. E aí você trouxe o Christian Laszlo. Em que momento o Christian entrou nesse? O Christian é fotógrafo. Na verdade, eu já fiz outros trabalhos junto com a Jussara, né, relacionados dança com literatura e fotografia, né, e esse foi junto com o Norberto Presta, que é o diretor, e aí eu entrei para fazer a parte, como a gente trabalha com projeções durante o espetáculo, então eu fui incumbido de fazer as fotos e montar a sequência fotográfica, tudo para estar apresentando ao mesmo tempo da dança. Fotográfica. A pauta fotográfica ficou comigo. E aí eu tive que me inteirar também do assunto, né? Que tipos de fotografia? Olha, eu li os livros da Adélia, assim, eu fiz uma leitura assim, de vários aspectos do livro dela, né? E aí, através das imagens que ela retrata e coloca, e sugeria, assim, eu fui muito fiel ao que ela pôs nos livros, o que está nas fotos está nos livros, só que com o meu olhar. Assim, eu tive a liberdade, frente ao trabalho da Adélia e também frente à direção do Norberto, de poder fazer as minhas escolhas e colocar as coisas do jeito que eu acho, mas com essa leitura da Adélia, né, do mundo, dos momentos que ela vê, das pessoas que ela vê. Ela é de Divinópolis, né, uma cidadezinha pequena, Minas, Ela me lembra muito, assim, talvez só por isso, né? Dá outros aspectos também. A Cora Coralina, que também é uma senhora, lá de uma cidadezinha de Goiás, né? E nós já fizemos trabalho também baseado na Cora Coralina, na década de 90, que chamava Cacos de Louça, Caso Quebrada. Então, o Christian, na verdade, ele está acompanhando todo esse meu processo em dança há 20 anos. Então, todos já tem uma parceria. Uma parceria. Totalmente. Então, na verdade, essa pesquisa de literatura, dança e fotografia é um enfoque que eu dou a todos os meus trabalhos. Né, eu fui aprofundando, e aí eu vou variando. Então, trabalhei com a Cora Coralina, sim, com a Adélia Prado, com Clarice Lispector. Então, eu trago muito esse olhar da mulher, da feminilidade, não fechando, mas abrindo. Por esse universal que elas colocam. Né? A Adélia Prado tem um olhar lindo, né, para essa questão do feminino, masculino, com todo um humano por trás que não fecha em papéis sociais. Então, nós abordamos muito isso no Cá Entre Nós. E ela vai tocando outros aspectos também da religiosidade, e é todo permeado pelo erotismo, por exemplo. Então ela faz uns contrastes assim, e que ela vai juntando com uma riqueza de imagens e uma delicadeza. Então, na verdade, é muito inspirador trabalhar com dança e com a palavra da Adélia Prado, porque ela vai sugerindo. Tem umas fotos aí da Adélia. A Adélia tem um rosto, é uma figura tão doce, né? Ela é linda, coisa, né? Olha o sorriso dela. Que sorriso maravilhoso, né? Professora, né? Pois é, fez o magistério e mencionou lá em Divinópolis. E a obra dela foi conhecida tardiamente, né? Carlos Drummond de Andrade, que amplificou, né? Toda a riqueza da obra dela. Tem mais umas fotos aí, eu acho. Então ela... Adélia Prado, lá de Divinópolis. Uma foto já mais recente, ela está com 80 ela tá com poucos 80, anos, né? 80 e poucos anos. E está produzindo. Continua produzindo, né? Continua escrevendo. Acabou de lançar que mais que tem? Livro infantil. Ela lançou um livro infantil único, né? O livro infantil dela. Uma grande figura, né? E ela vai lidando com essas questões do cotidiano, que parece que é muito simples, né? Ela fala da simplicidade, só que com uma complexidade, com uma profundidade mesmo. Né? Então ela vai trazendo para a gente essa riqueza
dos pequenos detalhes da vida. Então, e como é que foi para você, dentro desse universo todo da Adélia Prado, quer dizer, selecionar quais são os poemas que vamos trabalhar, ou você pega trechos? Então, eu mergulhei, na verdade, nós mergulhamos nesse processo, né, Norberto Presta, o diretor, o Christian, nós mergulhamos em toda a obra da Adélia. Então foi assim, vou ler tudo. Me vestir da Adélia. E com grande prazer, porque você começa a ler, você vai entrando na viagem dela. E você vai percebendo camadas de leitura. Exatamente, camadas de leitura, é bem isso mesmo. E aí eu fui selecionando muito instintivamente, assim, isso me toca, essa poesia me toca, eu vou investir nisso, essa prosa me toca, então, porque eu peguei a prosa reunida, a poesia reunida, inclusive o livro infantil também. Então é bastante variado, mas eu comecei a ver alguns elementos que aparecem demais na obra dela, que é a questão da religiosidade, que são recorrentes. A questão do feminino e do masculino e esse olhar do cotidiano. Então nós nos pautamos nesses 3 elementos que aparecem em toda a obra dela, não querendo reduzir, mas querendo, pelo contrário, ampliar e dialogar com a dança, com as fotos. Então foi dessa maneira, assim, nós pegamos os grandes temas. Então o Cá Entre Nós, ele retrata muito o ciclo da vida, né, a infância, a maturidade, a velhice e a morte, porque ela trata da morte de uma maneira muito lúdica, né, que assim, e do envelhecer também, né, que, por exemplo, eu sou mulher e estou na maturidade, e nessa contemporaneidade você tem que negar, não só a mulher, mas o homem, tem que negar o seu processo de vida do amadurecer, o envelhecer, e ela coloca um olhar por um envelhecer, assim, muito poderoso no sentido de você ir se vestindo de você mesmo a cada dia que passa. Olha que lindo, né? Então, você vai se encantando também. Na verdade, a escolha, né, do autor, na verdade, é muito a escolha do momento de vida que você está. É uma identificação, e teve uma identificação. É um processo colaborativo, é um solo, mas toda a equipe é criadora e toda a equipe está nesse momento da maturidade. O Laszlo, você clicou todas as fotos ou você usou também fotos? Não, eu fiz todas as fotos. Você fez todas as fotos. Eu fui lendo os textos, né, e eu fui muito feliz, porque logo no começo das minhas leituras eu deparei com um trechinho, acho que era numa das poesias dela, que fala assim, na partícula visível da poeira, em onda invisível, dança a luz. E essa imagem para um fotógrafo, assim, que está começando a pensar, e pela simplicidade dela, né, e pela profundidade, né, quem na vida nunca parou e ficou olhando a poeira, né, na luz e pensando coisas as mais abstratas, ou enfim. Isso tudo me alavancou muito a daí realmente a falar, não, acho que a Adélia vai por esse lado mesmo. Ela enxerga essa onda invisível, né? E legal. Aí eu fui procurando as imagens, tal, assim, dentro do universo que eu conheço, tal, mas sendo fiel ao que ela estava colocando. A gente tem um trecho aí, é um trecho com áudio do espetáculo do Cá Entre Nós, onde a gente vê bem essa coisa, a presença da fotografia e a presença da palavra. Acho que é o momento que ela fala da morte. Isso, se não me engano, exatamente. Né? Vamos dar uma olhadinha aí. A morte é negra e dura. Dela ninguém escapará. Nem o rei, nem a rainha, nem vossas excelências que aqui estão. Eu escaparei, muito bem. Eu arranjo uma panela bem grande e me escondo dentro dela. E a morte, ao passar, diz assim: aqui não tem ninguém. A gente estava falando aqui da iluminação belíssima,
daquele foco azul que tem lá no fundo. A iluminação foi muito bem cuidada, é do Lucas Rodrigues, né? E eu falo que ele dança com a luz, porque é uma luz toda delicada, toda detalhada. Então, assim como o fotógrafo dança também em cena, por isso, eu estou muito bem acompanhada, eu não estou dançando, porque todos os criadores, eles vão dançando, né? As imagens não vêm assim, é um cenário, ficou bonito. Não, tem todo um acompanhamento mesmo, um diálogo realmente com a dança. E uma coisa curiosa ali, vamos dizer, que me parece, volto da minha ignorância, que é pouco comum o bailarino dizer, ele falar. Você se coloca bem com o texto da Adélia. Olha, eu digo... Foi uma vontade irrefreável de falar aquele texto. Foi, na verdade, eu digo que é um desafio. Para o bailarino abrir a boca, é um desafio, porque todo o nosso percurso assim, de experiências é o corpo e silêncio, né? O percurso de formação da dança é assim. A música, né? A música, essa relação com a música, exatamente. Só que o Norberto Presta, ele é um diretor de teatro, ele é ator, mas ele tem todo um olhar para o trabalho corporal, tanto é que eu conheci quando nós fizemos um trabalho em comum com o Lume, que tem um trabalho bastante físico de Campinas. Então, por isso que eu convidei o Norberto para dirigir, e aí no solo anterior, que é o Clarear-se, inspirado em Clarice Lispector, ele foi me provocando, então fala. E foi uma provocação mesmo, me deu trabalho. E eu falo, então por isso que não é espetáculo de dança, é um trabalho de dança, porque me deu trabalho para eu poder falar. E aí, foi uma descoberta, ele deu um trabalho de voz também, porque não é simples você se movimentar e falar. E o que foi curioso é que aí nesse segundo solo que ele dirigiu também, então ele não falou nada, você não quer usar texto, não tem problema nenhum. Só que todas as cenas que eu mostrava para ele dirigir tinha texto. Eu estava falando, então veio naturalmente. Veio naturalmente, né? Vocês têm uma tela, né, na cena. Isso foi uma sugestão do Norberto, né, e foi muito bem aceita, a gente começou a trabalhar em cima dessa técnica e ficou muito legal. A cena transcorre por trás da vazada. Aliás, isso foi uma coisa assim que ele falou assim, é uma tela de 7 metros que tampa totalmente a bailarina. Então eu ficava dançando atrás, eu falei, mas como isso? Vai me ver, então? Exatamente. As fotos da frente, né? O que eu aguentei com isso? Pô, a foto em primeiro plano. Durante o processo foi muito engraçado, mas como? Aí eu falava assim, então metade, a tela só ele não, Jussara, inteira. Eu danço só naquele canto. E ele que assina a cenografia também, ele falou, não, inteiro. Mas aí com a iluminação, sim, o vaza, Lucas, né? ele aí vaza, então tem momento que você nem consegue ver a tela. Então a transparência, né, que a própria iluminação dá conta disso. Então é um jogo muito bacana de planos, né? Então ora a foto está em primeiro plano, passa para o... É um jogo, né? Muito plástico. Jussara, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Você está muito feliz. Estou feliz mesmo. Laslo, obrigada por essa conversa agradável. Obrigado por vocês terem vindo aqui.